nosso encontro não é o inaugural, porque o inaugural é na semana que vem, né? Mas como a gente, de um equívoco, pode fazer uma coisa boa, então eu resolvi que a gente vai conversar pelo menos sobre o que a gente vai fazer aqui, e eu vou dar um pouquinho vai servir também para que as pessoas possam, olhando o vídeo, ir atrás do texto, já começar a ler. Você perguntar, professor, tem um texto, né, aqui para ler? Isso. Qual que é? Então, só por ordem assim, né? Grupo de Estudos Psicanálise e Arte, e coordenado por mim, Eduardo, né, e o William McCormick Maron, que não está aqui hoje, porque não foi hoje que a gente marcou, na verdade. Né? Eu dei um trucão nele. Faz que vai, mas não vai, acaba aí. Cheguei antes. Tal. Daí, tipo, a burrice tem dessas coisas, né? Não olha nem a data que ele mesmo marcou, né? Como assim? E o texto, né, desse volume Arte, Literatura e os Artistas, os textos de Freud, traduzidos pelo Hernani Chaves, nosso colega, nosso amigo, publicados pela editora Autêntica. Então, com exceção de alguns poucos textos, todos os outros estão aqui. Ele provavelmente não me lembro bem qual é a condição, mas pelo que eu acredito, ele vai publicar em separado os maiores, os mais extensos. Tá? Tem um prólogo, né, ele faz um comentário bem grande no início. Um belo... Sobre a tradução, sobre uma série de coisas. Belíssimo comentário, inclusive. São textos do Freud. Textos do Freud traduzidos pelo professor Hernani mas Chaves. Nesse livro específico fala sobre o que mais tem a ver com a arte que nas obras do Freud, né? Que é um momento lá. Eu vou... Então, o primeiro texto é um trecho do manuscrito N, anexo à carta de Aplis, de 31 de maio de 1877. O segundo texto é o que a gente vai trabalhar aqui inicialmente, que é Personagens Psicopáticos no Palco. É um texto de 1905, 1906, que foi publicado em 1942. A página 45 do livro, e aproveitar aqui hoje, né, para sugerir que as pessoas que virão efetivamente na semana que vem leiam esse texto. Então ele se relaciona um tanto assim com a poética de Aristóteles e com várias outras coisas. Vou ler só um trechinho aqui para vocês verem isso. Se a finalidade é o início do texto, traduzido pelo professor Hernani. Se a finalidade da tragédia é despertar medo e compaixão para produzir uma purificação dos afetos, tal como é aceito desde Aristóteles, então se pode descrever este propósito um pouco mais detalhadamente na medida em que dizemos tratar-se da abertura das fontes de prazer ou gozo que emanam da nossa vida afetiva, tal como no cômico, no xiste, etc., emanam do trabalho de nossa inteligência, por meio da qual até mesmo muitas dessas fontes se tornaram inacessíveis. Nesse caso, certamente, é o desafogar dos próprios afetos que deve, antes de tudo, conduzir esse processo, e o gozo daí resultante corresponde, por um lado, ao alívio, por meio de uma abundante purgação, mas, por outro, corresponde à excitação sexual conjunta, a qual, se deve admitir, lucra como ganho secundário em todo despertar dos afetos e concede ao homem o sentimento tão desejado da mais alta tensão de seu estado psíquico. O olhar participativo durante o espetáculo possibilita ao adulto o mesmo que a brincadeira possibilita à criança, cuja tocante expectativa pode ser igualmente tão satisfatória para o adulto. O espectador tem muito poucas vivências, se sente como um miserável a quem nada grandioso pode suceder. Alguém que abafou por muito tempo sua ambição para se colocar como eu no centro da engrenagem do mundo, melhor dizendo, ele precisou deslocá-lo, ele quer sentir-se
produzir efeitos, ordenar tudo de acordo com sua vontade, em outras palavras, ser herói, e os atores poetas lhe possibilitam isso na medida em que permitem sua identificação com o herói. Nessa situação, eles lhe poupam também de algo, pois o espectador sabe muito bem que essa sua ação heróica não é possível sem dores, sofrimentos e sombrios temores que quase suspendem o gozo. Ele sabe também que tem apenas uma vida e que talvez venha a sucumbir em tal luta contra as resistências. Por isso, seu gozo tem como pressuposto a ilusão, ou seja, a mitigação do sofrimento por meio da certeza de que, em primeiro lugar, é outro que age e sofre no palco, e, em segundo lugar, que se trata apenas de uma brincadeira que não pode trazer nenhum prejuízo à sua segurança pessoal. Sob tais condições, ele deve fruir como grande, abandonar sem medo emoções reprimidas, como a necessidade de liberdade religiosa, política, social e respeito sexual, e se purgar por todos os lados das grandes cenas individuais da vida representada. E aí o texto é um texto relativamente curto, né? Vai até a página 51. E é muito interessante, né? Porque realmente ele está no ambiente aristotélico, ele parte daí, né? E hoje eu só gostaria de comentar com você justamente essa abertura que a arte proporciona, que é uma coisa que eu comento muito nas aulas comuns também, no nosso currículo de estética, que essa possibilidade de vivenciar, de experimentar além das possibilidades da vida individual. É como se existisse a possibilidade da experiência no coletivo da humanidade, especialmente nessas situações em que circunstâncias muito intensas ou muito problemáticas ocorrem e que você não precisaria, nesse caso, viver a sério. Você vive uma vida, de certo modo, de empréstimo, porém você preserva a experiência daquela vivência, a experiência emocional da vivência. E esse é um dos segredos da arte, né? A possibilidade de você, através da expressão, se comunicar com, digamos assim, com um grau de intensidade relativamente elevado com as outras pessoas e elas vivenciarem isso sem a necessidade de elas mesmas passarem pela situação. O fato de existirem situações, por exemplo, imaginárias, não significa que essas situações não vão ser vividas intensamente, né? Porque aí vem a questão da nossa percepção também. A nossa percepção aquilo que a gente estava falando no grupo de ontem de realidade psíquica. Do ponto de vista da realidade psíquica, você não precisa viver a experiência concreta necessariamente. A base do mundo simbólico está aí, né? A possibilidade de você vivenciar a partir de outras experiências, você se conectar a partir da sua experiência com outras experiências. E é isso que é interessante, né? Porque o nosso mundo ele se amplia enormemente, a nossa vivência emocional, a nossa possibilidade de contato com coisas que no tempo de uma única vida nós não poderíamos ter a pretensão de viver, né? Ninguém pode ter todas as vidas simultaneamente, né? Você olha na televisão e acha legal jogar futebol, mas pô, eu não me dediquei a isso. Mas você pode assistir o jogo, você não precisa entrar no campo, né? E a experiência, ela é vivida pela plateia. Vocês podem observar como a pessoa chuta o ar, ou às vezes acerta alguém sem querer. Ela chuta junto com o jogador. Essa é a experiência da psicologia primitiva, da psicologia do grupo. Por isso que não pode ser desprezado assim, né? É um contágio. E o teatro é bem particular nesse sentido, Bem particular. Porque é o aqui e agora. Sim. Né? Não existe um momento antes e um momento depois. A coisa se dá naquele, se dá naquele momento. É único, né? É único. Não. A segunda apresentação não será como a primeira. Não é a primeira.
né? Não é como a primeira. Então é muito interessante isso. Você tem uma guia, né? E em cima disso há muita intensificação devido ao quê? Ao fato de existir uma interação com a plateia. Sim, e tudo pode acontecer. Só posso Claro, dar só um exemplo. não, fica totalmente é que eu vontade. fiz teatro, né? E justamente no meu TCC, na minha apresentação, estava eu ali com a mão assim apoiada, a luz acendeu, todo mundo entrou, a luz apagou e ia começar. Começou daí a música. Quando eu olhei, o meu amigo saiu. Ele teve um piti, sabe? Que ele tem problema de síndrome do pânico, né? Ele saiu. Foi para um lugar seguro. Ele saiu pela porta e eu ali, né? Aí eu olhei para o outro, né? Eram dois meninos, né? Eu olhei para ele olhou para mim e a gente foi. Fizemos alguma coisa. Eu depois, no outro dia, eu fiquei rindo o dia todo, porque é uma circunstância inédita, entende? Eu preenchi aquele momento junto com aquela outra pessoa, com alguns dados que a gente tinha captado anteriormente, mas é uma coisa que eu não imaginava, né? Então são coisas assim, no teatro é uma coisa assim, muito particular mesmo, né? Mas tem, o teatro de hoje, ele mudou muito em relação a esse teatro que o Freud está falando aqui, né? Que é o teatro clássico, né? Que ele fala aqui de Aristóteles, né? Que tem toda aquela coisa do público passivo em relação ao que está acontecendo, é aquela coisa bem clássica, né? Eu acho que hoje vocês estão vendo que existe toda uma movimentação do ator em relação ao público participando. O próprio espaço cênico não tem mais que ser tão definido. Sim. Na verdade, todas as artes passaram por esse processo. Pois é. Né? O teatro também, naturalmente. A plateia não é necessariamente a plateia. Não, faz parte. Você já faz o trabalho de atuação cênica com essa finalidade de participação Antes existia uma linearidade, né? Existia o texto, né? Dava-se prioridade ao texto, né? Hoje a prioridade é mais no corpo, na performance, né? Então antes já existia aquela história, você vivia essa catarse, né? Em correspondência com aquilo que você já sabia mais ou menos a história, às vezes, né? Muitas vezes a pessoa já sabia e vivia aquela catarse em relação àquela história sendo na sua ação cênica, né? E hoje já o texto é secundário, né? Então a interpretação, existem X pessoas no público, essas X pessoas, cada uma vai pensar e vai se relacionar com aquilo que está ali de uma forma diferente, né? Então de lá para cá mudou muito, mas o início é justamente essa coisa da representação mesmo, né? Sim. E a experiência, de qualquer modo, ela continua, né? Sim. Ela só muda essa coisa o aspecto formal. Sim, essa coisa da vivência. Porque é o que a gente estava falando hoje de manhã, porque tudo tem continuidade e descontinuidade simultaneamente. Mas eu estava falando na aula hoje cedo, aqui ainda, antes do almoço, exatamente sobre essa característica da arte, que a arte poética do Aristóteles descreve um processo, né, que ele tende ao esgotamento exatamente porque você pensa essa forma fixa, essa forma que evolui gradativamente ao longo do tempo e dentro de uma linearidade. Então sempre nesse caso você vai esbarrar no fim da arte. Não no fim, no sentido que ela não deixe de existir, mas no sentido que ela já não tem mais como progredir na linearidade. Ela alcança a sua forma clássica e depois só é possível repetir. E nesse sentido ela já acabou, embora ainda persista. Né? E na arte também a gente vai perceber as épocas, né? Que a gente, romantismo, naturalismo, expressionismo, uma série de... Né? E quando a mudança, né, se dá de uma época para outra, né, de um período para outro, a gente sente que existe uma ruptura, né, uma transgressão, principalmente. Eu acho que o mais interessante é essa transgressão dos moldes anteriores. Exato, porque, né? porque dentro da linearidade não é possível. Mas quando amadurece um pouco mais
digamos, o processo da arte. Até porque ele se esgota dentro desses moldes, né? Se esgota, você tem meios que surgem, por exemplo, a pintura de retrato, ela era um gênero considerado, valorizado. Mas a partir do momento que surge a fotografia, isso sofre um torpedeamento, né? Porque é muito mais fácil para as pessoas fotografarem umas às outras do que contratar um pintor. Sim. Sabe-se lá se o pintor é bom, se não é, né? Se ele vai fazer uma caricatura, se eu não vou gostar. E a fotografia, apesar de ser mais, em geral, mais descartável, ela pode se tornar também, porque ela segue suas leis próprias, um movimento clássico também. O cinema, né? O cinema nasceu da fotografia, né? Então, são... O problema do enquadramento, o problema da iluminação, eles se tornam cruciais, como eram na pintura, no cinema, na fotografia. Só que o cinema acrescenta a ideia do movimento. Então você precisa ter um outro tipo de cálculo, né? Se você pega a fotografia no início, levava um tempão até o filme terminar de ser sensibilizado. Então você tinha que ficar posando durante 15 minutos. Não podia se mexer muito, senão o que acontecia? Dava inclusive um fantasma na imagem. E é interessante, o espírito sair do corpo. E é interessante que até a estrutura que o Freud fez do aparelho psíquico tem a ver com essas câmeras e anticâmeras, né? Sim, ele comenta isso. Ele bem no início, ele faz o desenho das né? Então, sistemas, o inconsciente é o negativo. É a realidade em fase de revelação. Pois é. E se vai se revelar ou não, depende do recalque. Então, essas questões sobre as quais ele está falando nesse início do texto, elas guardam relação com o fato de que no espaço cênico, como é de mentirinha, é como a brincadeira da criança, né? O menino ele brinca de matar, mas ele não mata, né? Ele só vai matar se for assim, digamos assim, ou um exagero da brincadeira, se entusiasma demais, ou é por acidente, né? Mas não que ele queira realmente fazer aquilo, mas ele encena aquilo do ponto de vista heróico, né? Então, nesse caso, né, a criança mais heróica pode representar um papel mais psicopático também. E também tem nessa brincadeira de criança tem o forte da, né? Quer dizer que você vai amadurecendo à medida que você né, você vai perdendo, faz essa brincadeira de perder o objeto, né? Vai e volta, vai e volta e as coisas vão acontecendo. Uma questão interessante que sempre me marcou, ficou na minha lembrança, a primeira peça de teatro que eu fiz. Eu tinha por volta de uns 5 ou 6 anos, né, e foi uma companhia de teatro na escola, e era uma pecinha pequena, né? Só mesmo mais uma dinamização com as crianças e tudo. Mas tinha um papel principal que era o rei. E o meu amigo ficou com o papel do rei, porque ele tinha que fazer algo para que merecesse ser o rei. E eu não consegui ser o rei, né? E a única outra alternativa que eu consegui foi dramatizar e chorar. Então eu inventei um choro, né? Eu extremizei ao máximo. E aí todos olharam e falaram assim, não, realmente, né, você quer ser o rei, você precisa ser o rei, né? Então, e ali eu consegui ser o rei, né? Então eu levei ao extremo e depois eu atuei realmente, fingi que estava chorando, que estava magoado, que isso era a única coisa mais importante. Verdade também. Exato, não deixa de ser verdade também. Eu consegui transmitir aquilo, consegui chorar realmente de verdade e aí eu me tornei o rei. Então aquilo sempre me marcou assim na infância e eu não entendia muito bem, né? Depois disso eu tive mais contato com o teatro e tudo mais. Aconteceu, né? Alguma coisa. Então essas experiências infantis, né, com teatro, mesmo mal encenado, né, assim, do ponto de vista adulto, elas são fascinantes. Eu mesmo uma vez estava, sabe Miolo de Quadra, que tem um ponto de vários quintais, né? Eu morava numa cidade do interior. E eu brincava muito de pular muro, de ir para o outro lado, ver
tinha dentro dos quintais. E não tinha muito essa concepção de violência, de roubar. As pessoas não estavam muito, como se diz assim, na defensiva, né, com relação a isso. E numa dessas situações eu entrei num quintal onde um ambiente que eu considerei mágico. Por quê? Porque havia lençóis que tinham sido colocados provavelmente em cima de varais para pendurar roupa e tal. E eles conseguiram fazer uma espécie de tenda com aquilo. E lá as crianças estavam fazendo uma encenação teatral. Eu tinha também base de 4, 5 anos de idade. Então foi um contato divino, assim, né, com essa situação. Então, a partir disso, eu constituí um baú de fantasias e eu fazia as minhas próprias peças de teatro que eu encenava para seres imaginários. Então foi aí que começou essa bagunça. Depois, um pouco mais tarde, já tinha ali uns 7 anos, eu entrei num ginásio, provavelmente de igreja, alguma coisa assim, e estava sendo encenada a cena bíblica do sacrifício do filho do Abraão, que é uma cena impactante, né? E eu comecei tem uma pedra, daí ele lá com aquela faca e tal, assim, né, quase, daí joga uma luz em cima dele, tipo, representando a luz divina. Não, deixa disso, era só para ver e tal, né, aquela coisa. Se você tem fé mesmo, não. E aquilo me impactou muito, como se fosse verdade. Que é isso que você fala, né, quer dizer, essa experiência... A fé cênica, né? É, porque você é contagiado pelo espírito, não pela realidade. A realidade, na verdade, ela é questionável, mas o espírito não. Entende? A vivência emocional não é questionável. Eu também estava até comentando outro para mim, isso foi lá no caso, sobre a questão da literatura infantil, assim. Sim. Então, eu na minha infância eu assistia muitos desenhos, né? Já que a gente está falando de infância, Sim. eu assistia muitos desenhos. Mas teatro e infância, tudo tem a ver. E tanto é que, assim, eu parti dessa questão da arte, eu queria chegar no ponto da literatura, mais propriamente, mais tarde, né? Para entender como funciona isso, porque justamente eu quando assistia os desenhos, às vezes parecia que eu estava vivendo o desenho, eu até confundia o desenho com a realidade, eu lembro disso. Então eu percebo assim que é difícil, pelo menos para mim foi difícil, né, lidar com essa barreira, né, que chega um momento que você vai se desenvolvendo que você tem que deixar, né, aquele tipo de realidade fantasiosa para viver um outro tipo de realidade. Né? Mas hoje, inclusive, eu estava conversando essa semana com um menino da educação física aqui da PUC, e daí ele me contou um negócio que eu achei muito curioso, assim, que é uma questão como que a fantasia ela se interfere na sociedade e na vida adulta, inclusive, né? Então ele comentou assim que eles estão com um novo esporte aí, eles estão com pretensão de tornar esse esporte olímpico mais tarde, que é o quadribol. O quadribol é o esporte lá do Harry Potter, né? Com vassouras e tudo, só que ali é terrestre, né? Ah, entendi. Eles adaptaram então um negócio que veio lá. Eu iria sugerir que eles teriam um empecilho, a falta de vassouras voadoras. Exatamente. Daí eles adaptaram, né? É um quadribol terrestre, eles chamam. Então isso. Eu sabia que tinha ouvido esse nome antes. Isso. Daí ele comentou que eles estão, já tem nos 4 continentes. Daí eles tem uma escola aqui em Curitiba que está implantando, ele está participando desse projeto. Mas eles jogam com bicicleta, com skate? Não, ele explicou lá, tem 4 bolas mesmo, né? Só que daí ao invés deles fazerem... Isso, é a pé no caso, né? Como que eles fazem daí o papel daquela bolinha lá que o Harry Potter pegava, que voava, né? Que era autônomo, né? Assim, o pomo de ouro. Daí eles fazem o papel daquilo com um cara, que tipo, ele tem uma bolinha amarrada na cintura, dentro de um saco, e o cara vai correndo e eles têm que tentar pegar o cara. E eles vão adaptar isso para o drone logo. Isso, então eu achei bem interessante, porque eu fiquei pensando assim quando ele estava me contando, né? Porque, poxa, veja só como a fantasia ela foi realizada. Então, o Star Trek é assim também, né? Pô, uma realidade encenada, né? Ou seja, ela que a gente também não pode ter preconceito, né? É uma realidade, né? Ela é projeção de realidades psíquicas possíveis, né?
Eu posso devanear, eu posso imaginar uma nave espacial e lá ter um sujeito que vem de um planeta que eu digo que se chama Vulcano, e ele tem orelhas pontudas, e ele tem um dilema, porque ele é simultaneamente frio, porque ele é vulcano, mas a mãe dele é humana, então ele também tem sentimentos de ser humano, tem um conflito. Aí tem um outro cara, que é o herói, que é o Capitão Kirk, e eles têm lá portas que abrem, né, quando eles saem do elevador, a porta abre sozinha, e aí tem um intercomunicador que futuramente se torna um celular, e teletransporte e tudo mais. Bom, tudo isso é realidade psíquica. Mas o fato é que os cientistas, tendo passado a sua infância assistindo Star Trek, Sim. quando eles cresceram, eles desenvolveram aquelas coisas. Estão tentando implementar o teletransporte, usando o quê? A teoria da relatividade e a física quântica. Ou seja, olha quantos domínios. Sim, a tecnologia hoje, né, vocês nasceram junto, né, mas eu digo na minha época não tinha celular, máquina datilográfica, né, então é incrível, foi um salto e a realidade se transforma, o contexto, as relações humanas se transformam todas elas em razão dessa tecnologia, né, então não tem como, né. É questão da disponibilidade, né? Você pode utilizar o meio de inúmeras formas, todos os meios possíveis, inclusive a própria imaginação, você quietinho, só dentro da tua própria cabeça, né? Tudo é meio, tudo é forma, tudo é, digamos assim, a experiência. Você pode ter uma experiência conjunta, uma experiência solitária e assim sucessivamente. No real, vocês podem, por exemplo, levar o teatro, inclusive tem um certo risco de fazer isso para a rua, né? Por exemplo, fazer uma performance qualquer que eventualmente possa ou causar admiração, espanto ou até mesmo raiva nas pessoas. Sim, com certeza. Né? Por quê? Porque elas vão vivenciar. E o ator tem essa coisa da provocação também. Porque é um questionamento, né? A gente toma a realidade, a gente questiona a realidade, a gente faz um recorte dessa realidade, faz um trabalho nela, né? Cria, produz, justamente para que as outras pessoas também possam ter essa possibilidade de questionar também, né? De olhar aquilo e questionar o seu mundo, as suas... E também vivenciar coisas proibidas, né? Também, porque o recalque, ele se baseia no fato de que nós não podemos realizar todos os desejos impunemente. Seja de um ponto de vista concreto, seja de um ponto de vista moral. Estava vendo algumas coisas esses dias atrás, que é exatamente essa coisa quando o público vivencia, que hoje eles têm uma forma de fazer teatro que é esse teatro de rua, que ele vai para a rua, e o público é um elemento, e talvez o elemento principal desse teatro, dessa encenação. Outro dia eu estava vendo pessoas que combinaram de entrar no metrô, né, e uma dessas pessoas disse que estava apaixonada pela outra, né, que pedia essa outra pessoa em namoro e pediu para o pessoal ajudar a cantar uma música, né, uma música popular que eles conheciam. E aconteceu, né, ela começou, puxou e daí quando viu o metrô inteiro cantando a mesma música, né. Era uma encenação, né, ninguém sabia que era uma encenação, mas eles fizeram parte, eles entraram no jogo. Outra coisa que eu acho interessante é a questão do riso, né? Uma encenação onde tem muita gargalhada, daqui a pouco o pessoal que está lá atrás começa a rir também, e isso contagia todo o ambiente. Se alguém boceja, existe uma certa tendência de todo mundo bocejar. O cara nem sabia que tinha bocejo ali. Não estava com sono, nada, de repente. Porque esse contágio emocional é que é muito intenso. Agora, também aí nesse caso, né, da questão do recalque, e também um pouco o foco dessa questão das personagens psicopáticas, né, é que são coisas que normalmente nós não admitimos viver. Né? A crueldade. O Shakespeare ele é especialmente interessante desse ponto de vista, porque a habilidade de construção de personagem dele é tão grande e a psicologia dessas personagens é tão profunda
que você entende o Otelo, mesmo ele sendo um sujeito extremamente problemático, movido por paixões violentas para lá, para cá, cometendo injustiças, né? Você compreende o cara, porque você entra no psiquismo dele, você entra no mundo íntimo dele e percebe as motivações, e não apenas os efeitos práticos daquilo. As sutilezas, né, do psiquismo, né, Macbeth. Isso faz com que a gente Antigo, né? amadureça emocionalmente. Sim. Porque imaginou se vocês tivessem que viver tudo? Então, eu preciso saber como que é um psicopata. Então eu vou lá e mato uma série de pessoas sem motivação, né? Isso faz de mim um psicopata? Ainda não. Entende? Mas, de um ponto de vista prático, sim, né? Eu digo assim, os efeitos. Mas a vivência emocional pode nem ser equivalente. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo ali muito de propósito, muito fake, né? E o teatro, curiosamente, não é fake, não é falso. O lance do teatro, a magia, né? Porque existem muitas pessoas que olham para esse lado, né? É falso, é mentira. E na realidade a gente trabalha o tempo todo, né? Com a verdade. Com emoções, com sentimentos, com a observação do ser humano. Né? Representações. A gente está constantemente observando, constantemente, o Constantin Stanislavski era mais esse lado de você reviver, né? As duas experiências emocionais e trazê-las, né? Para a pele do personagem. Entende? Então é uma coisa muito intensa mesmo. Sim. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Essa questão, poderia acontecer o contrário? Né? Você ter uma experiência da psicopatia em sentimento, mas não ter o ato? Então, exatamente isso que o teatro te proporciona. Você vivencia aquilo. Né? E às vezes você até deseja um assassinato junto. Podem reparar como tem os vilões que são extremamente carismáticos. E vai passando o tempo, você começa a embarcar na onda do sujeito e querer que as coisas, assim, involuntariamente, contrariamente aos nossos princípios e morais e aquilo que a gente faria na vida normal, a gente começa a desejar realmente a coisa do jeito como ele deseja. Isso é interessante, porque a experiência emocional, ela é permitida, né? Enquanto a vida prática gera inibições concretas. Porque se a gente for fazer esse tipo de coisa, né, vai gerar uma reação social, né? Você pode estar lá, tipo ser do grupo terrorista do Estado Islâmico, gravar na praia, decapitação de cabeças, tal. Isso não é teatro, isso aí é realidade, né? Vai gerar uma reação efetiva. Mas se você encenar isso no palco, só vão te atacar se forem pessoas muito brutais, né? Tipo, como atacar os atores que estão encenando o Rei da Vela nos anos 60, entendeu? Tipo, isso aí é a censura, né? É a censura, que é uma coisa que está muito em voga hoje de novo, né? Sim. Mas é uma atitude obscurantista, porque é trocar, é não entender como as coisas funcionam, né? Por exemplo, querer proibir o funk, querer proibir o samba, né? Querer proibir teatro rebolado, sabe? Nada disso pode, porque me ofende, etc, etc. Então não vá, porque isso aí é tudo coisa feita de brincadeira. Você não precisa participar. Um livro te ofende, então não leia. Não vá querer matar o autor, né? Entende? Tem um filme muito interessante que é baseado no romance do Stephen King, que a moça curte uma personagem de um escritor. Eu não estou me lembrando o nome do filme, mas não é o mais relevante. O mais relevante é que ela, quando ela sabe que o autor anunciou que no próximo livro ela vai matar a personagem, ele vai matar a personagem, ela vai até o cara e o rapta, prende ele numa cama, quebra os pés dele, tudo com a finalidade
de que ele não possa matar a personagem. Você até já escreveu. Não, mas o Trecho. ponto relevante, né, é esse caráter psicótico Sim, sim. da ação da pessoa. Né? Quer dizer, ela confunde, né, ela não tem intermediação simbólica, é imaginário real. Né? Quer dizer, ela fica num eixo imaginário real, ela funciona desse jeito. E não tem intermediação simbólica para fazer o airbag da consciência, entende? É aquilo assim que te impede de cair no ato. E tem muitas pessoas que começam curso de teatro. A minha coordenadora já comentou isso, né, com a turma várias vezes, que algumas pessoas começam e param em determinado momento porque se sentem muito Agredidos. mobilizadas de alguma forma, né? Não conseguem levar adiante. A psicologia é a mesma coisa, a psicanálise é a mesma coisa. Tem muita gente que começa curso de psicologia para se compreender e surta. É a maioria. Né? A maioria Se a pessoa já está predisposta, claro que isso não é uma coisa que acontece para qualquer um, mas isso é visível, que a pessoa é tão mobilizada que ela não consegue lidar com aquelas emoções e aí ela se perde completamente. Mas isso é na vida real, né? Isso a vida é assim, por exemplo, você tinha comentado a questão dos problemas pessoais. Né? Quando a gente está com problemas pessoais, a gente tem que metabolizar também. Né? Senão a gente não consegue ter a clareza de consciência para poder resolver os próprios problemas. Né? E a arte, ela possibilita isso sem a necessidade de você estar vivenciando o problema real. Às vezes cai na tua mão o livro que você está precisando ler. Sim. E às vezes o impacto também, eu não sei, né, mas na minha experiência de vida, às vezes a gente precisa ser provocado de alguma forma por alguma coisa. Às vezes o mal vem para o bem. E às vezes uma provocação bem colocada ali te surte um efeito maior do que muitas coisas, né? E no caso de você vivenciar na obra de arte, exatamente porque você não está necessariamente vivenciando aquele problema, mas você, por exemplo, pode ter vivenciado ele já no passado, ou pode ser, por exemplo, uma preparação para a tua vida, no sentido que você ainda não viveu, mas pode vir. E aí você tem como fazer metáfora. Né? Você tem de onde tirar elementos. Sim. Podem ver como as pessoas usam a Bíblia dessa forma. Né? Então, como é o livro mais universalizado, então mais gente tem o recurso de utilizar a Bíblia como metáfora. Então muita coisa é segurada, né? Quer dizer, segura as pontas, porque tem condição de fazer a metáfora. E eu acho que o amadurecimento, a gente se sente que a gente tem mais plasticidade no enfrentamento dos problemas, porque eles sempre vão acontecer. Ah, sim. Não tem como. A gente estando aqui pode... Só pode sobreviver ao tédio, se não né? correr isso ou a morte. Mas essa plasticidade se dá quando você vai se deslocando. Né? Porque quando a gente fala em rigidez psíquica, o cara está sempre naquela postura. A mesma solução para o mesmo sempre problema. naquela postura. Entende? Existem pessoas, inclusive, que, né, se não colocar uma coisinha aqui, né? Aí não consegue sair de casa porque a coisa não está ali naquele lugar, né? Então, a ritualística é o animismo primitivo. Quando você faz, assim, seja qualquer forma de expressão, pode ser literatura, teatro, música, cinema, existe esse deslocamento. Existe, natural. Você vai se deslocando. Então, quando você escreve uma coisa, né? Seja um teatro, ou mesmo não precisa ser uma ópera, né? Você escreve, quando você produz alguma coisa, né? Você está se deslocando, você sai da tua posição, né? Se existe esse deslocamento. E isso te faz amadurecer nesse enfrentamento da realidade, né? Você não vê as coisas com aquela... Né? O senso de humor ajuda bastante, né? Sim. Eu assisti, não sei onde que eu assisti, mas que falava na sublimação, que o humor é uma sublimação. Claro. E você lembra do professor, o nosso professor, Alex, né? Que ele batia também, né, nessa questão, né,
Você ri de você mesmo. Depois que você enfrenta aquele problema e você passa, você tem capacidade de rir, se ver como ridículo também, né? Porque essa contradição entre o fato e você, né? O fato de você ter imaginado a coisa de um jeito, na hora ela ser de outra, na hora causou um problemão, mas depois você dá risada, como eu fui idiota. Essas Que o coisas mesmo assim. fato pode ser interpretado tanto como uma tragédia e uma comédia, né? É. O cara vai Isso. trocar o foco dele, cai da escada, dependendo da música que você colocar, né? Tem um impacto. Agora, dependendo se colocar uma musiquinha, mais um pianinho ali rapidinho, já... Pois é. Eu tive também aos 4 anos de idade, eu tive uma experiência dessa com o cinema. Eu estava muito atento, né, para a vida, né, porque aos 4, 5 anos todo mundo é gênio, né, a intensidade, né, de você tentando absorver. Só que uns lembram e outros não lembram, né? Essa talvez seja a diferença básica. Mas a primeira experiência com cinema que ficou nítida para mim, embora minha mãe tenha dito que ela me levou outras vezes antes, mas eu não lembro dessas vezes. Então essa é a questão do trauma, né? O trauma ele não é o que você vive, mas sim quando você realiza o que você vive, né? Não é algo acontecer, mas quando aquilo tem algum padrão de referência que caracteriza, vamos dizer assim. E eu fui lá, né, sentado no colo dela, eu me lembro que era uma Cine Princesa, o nome do cinema, e tinha um andar de cima, um mezanino, e as cadeiras assim de couro, cortinas de veludo vermelho, daí a luz baixava, daí soava gongo, sabe? Era toda uma ritualística do cinema que se perdeu, né? Mas que era assim, as crianças iam tocar um gibi no cinema, trocavam figurinha, jogavam bafo no chão do cinema, né? E daí nessa ocasião, inclusive ela me levou ali de noite, eu sentei no colo dela e estava passando uma comédia com a Doris Day. Doris Day, anos 60, né? E eu não me lembro o nome, mas ela até me falou o nome outro dia, mas eu esqueci de novo, porque essas comédias ligeiras, assim, né? Tipo, comédia de consumo, né? Que o objetivo não é propriamente artístico. Mas ali existem as encenações também. E para uma criança de 4 anos de idade, aquilo que é comédia pode virar tragédia. E olha o que aconteceu. Tinha lá o Dick Van Dyke, que era também um ator dos anos 60, naturalmente, e ele subiu numa escada. E tinha um cachorrinho robô, né? E o cachorrinho robô meio que perdeu o controle ali, a situação, e ele estava em cima da escada, meio que para cair, e cai com o pé dentro de um balde. E não consegue tirar o pé do balde. E eu não chorei por causa disso. Eu chorei porque a plateia começou a rir. Eu achei uma falta de compaixão. E tem criança, né? Eu olho assim para a plateia rindo. Meu Deus, eu estou ao lado de criaturas monstruosas. E quando eu me toquei disso, eu comecei a chorar, mas um berreiro dentro do cinema. Parecia que tinha caído o mundo. Demônios. Demônios. Né? Tive que ser retirado às pressas da sala de exibição, surtado. Né? 4 anos de idade. Claro que na ocasião ninguém entendeu, muito menos eu me entendi, né? Mas como eu tenho a memória, Sim. não fiz recalque da situação, então eu posso me divertir hoje com a comédia e com a minha reação à comédia. De tanto, né? Então olha como que é, né? O processo é esse mesmo. Não tem uma relação direta, entendeu? Eu posso fazer como o Woody Allen faz no filme do Boris Grushenko, que eu recomendo que vocês assistam. Também não se chama Boris Grushenko, mas é um filme de época do Woody Allen, ali dos anos 70, onde ele pega textos do Tolstói, coisas sérias assim, aqueles escritores russos, né, com textos, né, dramáticos, existenciais e tal, e fala os textos em tom de comédia, coloca como fala das personagens, entende? Então isso produz um efeito cômico. O tom, né? Então, se você quiser destruir o texto, basta ler. Mudar o tom da leitura, né? Você conduz a plateia. E esse negócio de voz, tem uma atriz, Adriane Esteves, acho.
gente do céu, essa mulher, ela fez uma leitura, assim, né? Ela veio participar do Interarte ali no Labcom, né? E daí ela sentou e fez uma leitura. É uma coisa incrível que essa mulher faz com a voz, mas ela traz, com a voz ela traz tudo, sabe? Se percebe assim a técnica, né? Daí a gente vê a interpretação e a técnica também, né? Essa coisa maravilhosa assim dentro do... Você saber modular a técnica, né? Justo. Você usar as suas cordas vocais, você vê assim umas coisinhas com a delicadeza emocional adequada para aquilo que você quer expressar. É incrível, né? Você vê assim a expressão, né? A expressividade da pessoa no sentido artístico, né? Que ponto isso consegue chegar. Né? Voltando àquela questão que a gente estava falando hoje cedo na sala de aula, é lógico que ela tinha essa expressividade dentro dela, mas o fato dela ter treinado, estudado, desenvolvido, faz com que ela domine isso, que ela tenha um domínio superior a respeito das próprias emoções e possa expressá-las de um modo mais adequado para os fins desejados, né? Você pode ter toda a emoção, mas isso ainda não é teatro. Né? O Drummond também tem um poema chamado A Procura da Poesia, né? Onde ele diz assim, em outras palavras, que você não faz poesia com sentimentos, né? Você faz poesia com palavras. Então você tem que ter uma compreensão do meio, você tem que ter uma relação com a aí que seria, né, a poética, né, que é esse sistema, né, que se transforma numa linguagem. E que pode ser mais rígido se você estiver dentro de uma linha evolutiva gradual e na mesma direção, ou pode ser um sistema aberto também. Sim. Eu vejo essa coisa, professor, muito interdependente, que eu não consigo separar, se é que existe uma separação, do quanto é necessário o caminho que quem expressa trilha, quanto o que quem recebe, para que haja um encontro dessa sensibilidade. Jorge Luiz Borges, ele fala de artistas escritores e artistas leitores. O leitor, ele cria a obra. Sim. De novo. Ele fala assim que cada novo leitor é um livro novo. O leitor teve um texto aqui que passou aqui na faculdade que fala sobre isso que você está falando, né? Quer dizer, quando a gente lê, você lê a primeira vez, a segunda vez, você passa a ser ator, né? Autor. Coautor. Né? Coautor, né? Porque para você compreender, né? A mesma coisa a obra de Freud, vai desde a tradução, né? De uma série de coisas, né? Você pega um texto de Freud, assim, um artigo dele, nossa, para você chegar, né, uma frase, compreender a colocação de um conceito, né, tudo isso requer muito trabalho teu, Sim, né? Exato. Quer dizer, todo um desempenho, todo um... Por isso aquela pergunta do Drummond, né, trouxesse a chave, né? Porque a chave não está no livro, a chave está no leitor. Pois é, mas é tão complicado essa questão que eu vejo assim, eu leio um poema hoje, não acontece nada. Eu leio esse mesmo poema amanhã, ou então mais tarde, e parece que eu desvendo o mundo dele. A mesma coisa com coisas que eu mesmo crio. A tua condição de sensibilidade modifica. Exato. Né? Por isso as metáforas tudo isso, né? A verdade é que não há um único caminho, né? E nem é transferível a experiência. O engraçado é isso. Você olha para a plateia, está todo mundo vivenciando a experiência. Tem gente de boca aberta, né? O impacto é tão grande que o sujeito ele perde até o controle que a máscara, né? A máscara facial é tão rígida. Quem faz exercício de teatro percebe o quanto o corpo é rígido, o quanto o corpo está mascarado, entende? Por formas. Por quê? Porque está tudo sob recalque. Sim. E esse trabalho de corpo é um trabalho contínuo,
você tem uma disciplina, uma técnica também, né? Mas às vezes você vai uns 3, 4 anos para você perceber que daí as coisas estão acontecendo. Né? Você percebe o outro corpo, que é o corpo simbólico, dentro de uma linguagem. É um corpo que pode. Né? Um corpo que pode. Então é outra coisa, né? Não é a vergonha, a inibição. Né? Imagine, você vai cantar em público, não é a tua voz, né? É a tua voz sob recalque. Tem uma luta, um conflito interno, e às vezes a pessoa perde a voz, fica afônica antes da nossa apresentação. Né? Por falta de segurança emocional de estar ali naquela posição, de sustentar a posição. Né? Então você tem que conseguir libertar, tem que trazer a chave para libertar, para abrir a possibilidade. Agora, abrir a possibilidade é justamente o poder usar, não significa que você vai atuar daquela maneira. Sim. Né? Então é interessante que o recurso é importante, não necessariamente para ser usado. Você pode estar discreto na existência, mas se pedirem para você dançar, você dança. Entendeu? Não precisa ser uma coisa assim que você sinta na obrigação de fazer. Esse é o contrário. E a Viola Spolin, ela busca bem esse universo infantil para falar dessa espontaneidade que existe na criança e que ao longo da vida o engessamento do corpo. Né? Então no teatro a gente... As famosas couraças. As couraças, né? As armaduras. Tem que resgatar novamente essa espontaneidade. Você fica com um esqueleto externo, entende? Uma coisa que não te possibilita. O tipo, né, também, né? Em determinado lugar você é de um jeito, né? Às vezes você está lá sei lá, a parte administrativa ali, daí você tem que ter aquela postura né? Daí o cara leva isso para casa, né? Ele é assim na vida em geral. Aí dá problema. Tem um conto dele, Edgar Allan Poe, chamado O Homem da Multidão. O sujeito está convalescendo de uma doença grave. Então, quando a gente volta de uma doença, ele explica lá, a tua tendência reaflora a energia, então reaflora junto à sensibilidade. Então, ele estava extremamente sensível para coisas que no cotidiano para nós são banais. Por exemplo, a multidão. E lá ele começa a perceber os fluxos e começa a perceber que é possível reconhecer as pessoas pelos seus tipos. Se comportam de acordo com o tipo, por exemplo, do advogado, do escrivão, sei lá, qualquer coisa. Eu tenho duas experiências que eu vejo que são exatamente essa questão. A primeira delas é que eu passei a minha infância e adolescência no Mato Grosso, interior do Mato Grosso com minha mãe. E aí, quando eu voltei para Curitiba, né, para estudar, a primeira vez depois, né, com 18, 19 anos, que eu andei pela 15, né, parecia que eu andava num mundo mágico. Né, via pessoas de todos os biotipos, né, imagináveis, que para mim assim, eu passei toda a minha infância assim, só vendo em revistas, em televisão, tudo, e eu podia ver ali, podia apreciar um show de luz. Era como se o imaginário tivesse se tornado realidade. E sempre foi realidade, né? Eu que não tinha acesso. E a segunda questão é que no passado eu dei aula, né? E eu fiz estágio junto com esse processo. Então eu era professor e não pude fazer a vivência do estudante estagiário. Então esse ano que eu estou fazendo agora, que eu não estou no período de aula, eu estou podendo observar barganhas que eu participava, né? Junto com os alunos, coisas que os alunos faziam e que eu cedi enquanto professor e que agora eu como espectador eu falo que é uma coisa inaceitável, né? Como que o professor pode aceitar uma coisa dessas e eu aceitava quando eu era professor? Então é exatamente essa coisa de você sair do espectador e se tornar ativo ao mesmo tempo, né? Eu acho que é bem essa questão. Então, porque é assim, é engraçado, né, quando a atuação provém do simbólico, né, então ela tem uma certa distância, por mais que, tipo, não é assim, o cara está fazendo o papel de assassino, e daí ele incorpora e sai matando gente, embora seja um argumento interessante para um filme. Sim. Né? Sim. Não deixa de ser, mas como história, como narrativa, uma narrativa interessante. Mas não é muito comum de acontecer, né? Você faz o papel de alguma coisa e você se torna aquilo. Sim. Né? E tem um recurso. Porque fica bem, eu acho que é metáfora e é bem separado.
Dificilmente mesmo acontece. A criança também separa, embora ninguém ensine para ela. Ela diz assim, finge que, né? Não, ela dá o código, finge que, então vamos viver. Põe uma camisa, põe lá um negócio, né, e sai correndo, né? E tá voando. E pulou lá e de repente termina a brincadeira e começa a brincar de outra coisa. Esses jogos, né? Esses jogos, né, que a gente faz. E se vocês forem procurar, por exemplo, na filosofia do Heráclito, ele comenta a respeito disso, né? Que as concepções humanas, né, do universo, do mundo, elas estão muito aproximadas assim, ao brincar infantil. Eu preciso compreender esse brincar infantil para compreender o funcionamento do universo. A mitologia, né? Os deuses. A necessidade metafísica vai por aí também. Porque como tem um monte de coisa que a gente não tem como realizar ou como conceber, então a gente começa a colocar coisas que não estão necessariamente na realidade, porque a gente não sabe se estão ou se não estão, né? Pode até a história, a gente não sabe, mas que em geral são inventadas, são criações do próprio ser humano, para preencher as lacunas do universo e daí do nosso próprio íntimo. Por exemplo, o sujeito está com problemas emocionais, dizem que ele está possesso, né? Que ele foi possuído por um espírito. Então você torna aquilo concreto, né? Quer dizer, de certo modo você resolve o problema, porque a única coisa que a gente precisa fazer com ele agora é exorcizar, arrancar esse espírito daí. Ele está sendo obsediado, né? E sempre tem um fundo também, né? Se você for ver assim, esses negócios bem assim, você falou em espírito, né? Exorcismo, também tem aquele negócio de sal grosso, ervas. Toda essa parte do animismo, uma simbologia, né? Todo um totemismo, repertório, né? A obsessividade, né? O meu óculos ele não pode ficar aqui, ele tem que ficar assim. As garrafinhas do Rafael Nadal na quadra de tênis. Se muda, Aí de ti se tirar a garrafinha de lá, daí ele já perde o jogo. Perde a partida. Não dá para fazer. Então, apesar de ele treinar tanto, de ser tão bom, ele depende desses recursos, né? Infantis, mas também assim, primitivos, né? Que vão na ordem assim do homem das cavernas. E a antecipação do sentido, né? Que nem você falou. Nós estamos numa realidade aqui, temos todo esse artefato tecnológico, beleza, né? Mas quando você começa a administrar transitar nesses labirintos, você tem assim, uma sensação de antecipação de sentido, né? E depois lá na frente você tem um insight sobre o que você usou e por que você usou isso agora. Interessante isso. Eu queria... semana que vem, vai estar aqui em Curitiba, infelizmente eu não estou com a propaganda dela aqui, mas a Bia Dias, ela vem agora ela está entre Ribeirão Preto e Rio de Janeiro, mas ela vem falar aqui na galeria Casa da Imagem, na semana que vem, tá? No meio da semana, se não me engano, terça ou quarta-feira. É uma pessoa que vale a pena vocês procurarem a informação no Facebook, tem a página provavelmente da Casa da Imagem. Estou falando assim sem verificar, tá? Vocês correm um pouco atrás ali, dá para uma pessoa que vai também falar sobre arte e psicanálise, do ponto de vista provavelmente das artes visuais. Vale a pena mesmo. E, enfim, esse aí é o nosso começo, tá? Eu não quero prolongar a gente muito hoje aqui em respeito às pessoas que não vieram. Sim, com certeza. Eu dei um chapéu a todo mundo, né?